de hoje irei resenhar esse livro aqui, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar, por Jerry Marciliano. Um livretinho bem pequeno, você consegue ler ele em menos de 1 hora. E ele é fantástico, é um verdadeiro tesouro. É um livro que serve para qualquer cristão, em qualquer fase da vida. Vai tratar sobre a questão da devoção privada e como que isso é importante e reflete na nossa adoração pública ao Senhor. Os capítulos são o seguinte: introdução, uma lição do passado, 4 razões para restaurarmos o culto em família e começamos. Gostaria de começar lendo a introdução escrita por A.W. Pink. Visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo o que ele é, o crente tem de servir como uma testemunha de Cristo. Juntamente com a Igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera da sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente. E todos os seus afazeres devem ser dispostos, de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está necessário a gente voltar e ver na história da igreja homens e mulheres piedosos ao Senhor que serviram a Deus e foram exemplos. Então ele começa falando sobre os puritanos, sobre como eles eram diligentes na disciplina e na administração de seus filhos, como que eles cuidavam e zelavam para que o seu lar fosse de fato um ambiente cristão. Sobre o contraste em como que os puritanos enxergavam a importância do culto familiar e como hoje isso tem sido negligenciado, infelizmente, por muitas famílias cristãs. E ele faz um grande alerta sobre a urgência de retornarmos a essa prática. Quando nós deixamos de adorar a Deus de forma privada, quando deixamos de fazer nosso devocional, de fazer o culto no nosso lar, nós também ficamos mais fracos espiritualmente, consequentemente. A gente passa a aceitar mais pensamentos que o mundo fala, mais pensamentos mundanos. A gente passa a ter um caráter mais mundano. E por isso que não tem outro jeito, senão a gente, de fato, orar e ler a nossa Bíblia todos os dias. A palavra deve ser o centro do nosso lar. A gente deve incutir pensamentos em nós e os pais devem incutir pensamentos em seus filhos a respeito de Deus, falar da sua glória e render-lhe louvor. E isso gerará frutos para o dia do Senhor. Essa frase aqui é bem chocante. A falta de vida que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. E é uma triste realidade. O livro traz até um dado aqui: somente 11% daqueles que professam serem cristãos leem a sua Bíblia todos os dias. Ou seja, 89% dos crentes não estão lendo a sua Bíblia todos os dias. Como isso é uma perda muito grande, não podemos adorar o Senhor somente no domingo. Nós não podemos nos alimentar da palavra somente no domingo. Buscar todos os dias, porque isso irá refletir na nossa adoração pública. No dia do Senhor, num dia que é bendito ao Senhor, esse dia será somente o reflexo daqueles outros 6 dias na semana em que a gente está adorando ao Senhor. E eu estou fazendo um reflexo de como nosso país é tão ímpio, como que a falta de leitura bíblica nos torna vazios e apáticos. A gente precisa viver de tal modo que contraste com as pessoas que não conhecem o Senhor, que vivem ao nosso redor. Nós deveríamos estar nos posicionando como cristãos que realmente fazem diferença. O autor vai falar como o nosso lar precisa respirar a Cristo. Então, será que se alguém chegasse à sua casa hoje, essa pessoa veria isso? Ela veria Deus de fato estar naquela casa? E ele fala sobre como que Jesus morreu para que tivesse um povo zeloso a ele, não vivesse para si mesmo, que negasse a si mesmo para servir ao Senhor. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg fala: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. E ele vai falar sobre como o bastão do evangelho vai passando de geração em geração. E a responsabilidade sua, você está incutindo isso nos seus filhos. À medida que você educa seus filhos para conhecerem a Deus, não esqueça que um dia eles serão pais. Eles também criarão filhos, os seus netos, que por sua vez criarão seus bisnetos. Deus não está julgando apenas em nossos dias, ele julgará também no futuro. O capítulo começando, ele vai falar sobre como que a gente pode estabelecer o culto familiar e quem que é chamado a participar desse culto. E ele vai falar sobre como, desde a mais tenra idade, o bebezinho ele deve estar participando desse culto também. Os elementos que constituem o culto familiar, o culto doméstico, são os mesmos elementos que são basicamente os mesmos elementos que constituem nosso culto público. Oração, cânticos e a escritura. Vai falar sobre o chamado dos pais a serem líderes de seus lares e como o cabeça do seu lar devem liderar os cultos familiares. Ele também fala sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Fala sobre o uso de livros como histórias bíblicas, de catecismos, de usar também a memorização das escrituras, livro devocional,
Leitura de clássicos como Peregrino, de biografias de crentes, histórias fictícias ou novelas teológicas que podem auxiliar também. Muito aqui no final, porque ele fala assim: alguns pais podem sentir-se inadequados nessa área, mas aquilo que Deus outorga a responsabilidade, Ele mesmo dá a capacidade de realizar. Para os pais que estão verdadeiramente comprometidos com Ele, onde há vontade, sempre há um meio de realizar. Esse livro é precioso porque ele nos lembra das disciplinas espirituais, nos lembra de como nós devemos estar em constante oração, em leitura da palavra, ele nos lembra também sobre a questão da memorização, da meditação nas escrituras e do momento do culto em família a Deus, como ele designou. Que a palavra possa ser luz para os nossos pés e a lâmpada que clareia o nosso caminho. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa resenha desse livro. Estarei trazendo mais desenhos aqui no canal também. Esse livro é um livro muito precioso. Eu recomendo com entusiasmo esse livro aqui. Eu acho que é um livro que vai te ajudar a enxergar seu devocional com ainda mais beleza e com o coração ainda mais alegre no Senhor. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.